Olá pessoal, sou o Dr. José Ronsani, sou biomédico naturopata. Hoje eu vim aqui para responder a pergunta da Ellen. A Ellen me perguntou: será que eu deixo alguém ansioso? E por que ela fez essa pergunta? Porque às vezes ela tem aqui. Lembra daquela ansiedade do julgamento? Quando a pessoa se sente culpada pelo ambiente onde ela está, onde ela vive. Então ela tem essa ansiedade de aprovação, essa ansiedade de eu estou fazendo certo, estou fazendo errado, eu não estou prejudicando a minha família, o meu marido. Porque ela diz, às vezes as pessoas estão perto de mim, parece que elas ficam mais estressadas quando eu chego. Parece que as pessoas param de falar quando eu chego. E fica com aquele pensamento constante. Não fala nada, mas na cabeça está com aquele diálogo mental repetido e constante. E de repente começa a ter as manifestações de ansiedade. A fala, começa a ter taquicardia muitas vezes, começa a ficar preocupada do nada. Está no sofá assistindo um filme, sente o coração começa a acelerar, daqui a pouco começa a mão gelar, de repente está sentada, senta em cima da perna, a perna dá aquela adormecida que é perfeitamente normal, mas aí já vem o pensamento, será que isso é normal ou será que isso é um problema que eu estou tendo? E começa a ficar eufórica, e começa a ficar preocupada, e aí as pessoas à volta percebem a diferença que a pessoa se recolheu e perguntam, estás bem? Essa pergunta é destruidora, porque a pessoa já está com uma manifestação, já não sabe se está bem ou não está. E alguém faz a pergunta, você está bem? Automaticamente o inconsciente dela começa a processar. O que ele está vendo que eu não estou percebendo? Aí vem mais um processo mental que fica o questionamento. Estou bem? Estou mal? Já começa a ficar preocupada, aí começa a ficar pálido, começa a ficar com tremores, e aí disparou a tal da crise de ansiedade novamente. Aí vem aquela pergunta assim, eu deixo alguém estressado à minha volta? A resposta é sim e não. Quando sim? Quando a minha ansiedade ela é tão alta que os outros percebem o meu estado emocional. Aí sim, acaba deixando os outros ansiosos, porque imagina você, está em casa com seu marido, está em casa com seu filho, e de repente você começa a ter alguns tiques. Começa a ir na geladeira, começa a tomar água, começa a ir até a janela pegar um ar. Isso tudo, as pessoas à volta começam a ficar ansiosas também, porque elas se preocupam com você. E olha só como uma coisa leva a outra. E quando que não atrapalha as outras pessoas? Quando você está emocionalmente bem e você consegue em pouco tempo reestabelecer o seu equilíbrio, ou seja, você tem a crise de ansiedade, tem uma ansiedade, um processo ansioso diante de uma situação e você se recompõe rapidamente e volta ao equilíbrio. Ou seja, todo o teu metabolismo volta a funcionar normalmente. Eu gosto de contar muito uma historinha das zebrinhas, que elas estão lá pastejando no meio de um pasto verde, lá na África, no lugar que é a terra da zebra. De repente surge um leão. Aí você vê aquela zebrinha correndo para um lado do outro, desespero, porque elas estão no instinto de sobrevivência. Lá elas estão naquela ansiedade extrema. O leão cata uma ovelhinha, leva para o mato, comeu a ovelhinha, a zebrinha. Aí de repente elas olham para um lado, olham para o outro, vê que tudo se estabeleceu, que está tudo calmo, não tem mais o leão. Elas baixam a cabecinha e continuam a comer. Ou seja, o mecanismo de equilíbrio da ansiedade entrou em ação. Houve primeiro a resposta de defesa, corre porque senão eu vou ter problema. Num segundo momento, o perigo passou, automaticamente volta ao meu equilíbrio, ou seja, eu fico em paz e tranquilidade. Isso, gente, acontece todos os dias, a todo minuto, a todo segundo no seu corpo. Só que nós não prestamos atenção. Quando eu vou levantar, às vezes dá aquela entontadinha que o corpo tem que fazer e entrar no equilíbrio homeostásico. Normal, tudo certo.
Estou deitado na cama, vou dar aquela viradinha, às vezes dá uma entontadinha. Não significa que seja um problema, mas para o ansioso, gente, isso apavora, desespera. Aí nesse momento a gente começa a deixar os outros ansiosos, quando eu acabo perdendo o controle. Por isso que é muito importante você entender sobre a ansiedade, entender das manifestações que tem, não talvez para ensinar os outros, mas o seu autoconhecimento. Conheça os outros, serás um sábio. Conheça a si mesmo e serás iluminado. Então é isso aí, gente. Curta, se inscreva, toque no sininho para ganhar alcance e faça seu questionamento. Pergunte e a gente tenta responder.